Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa. Hoje a gente continua, né? A série Liberdade e Justiça à Luz da Fé Reformada. Isso aí. Vamos mergulhar no capítulo 3 do livro do Joe Morecraft. O foco agora é o que a fonte chama de o poder de um ministro de Deus, só que aplicado ao governo civil. Uhum, A fonte que a gente está usando descreve, assim, 3 poderes que Deus teria dado ao Estado, segundo a interpretação deles de Romanos 13, claro. certo. Seriam o poder de ministro, o poder da espada para punir o mal e o de cobrar impostos para sustentar tudo isso. E este capítulo se concentra no primeiro, né? O Estado como ministro de Deus. Exato. Vamos tentar desvendar o que isso significa na visão do autor. Vamos lá. A perspectiva aqui é que essa função de ministro não só define, mas, mais importante ainda, limita a autoridade do Estado, sabe? Limita. Como assim? O argumento central é que a legitimidade do governo viria de aplicar a lei bíblica que já existe. Ah, entendi. E não de criar suas próprias leis do zero. Exatamente. Não baseado só na vontade popular ou na opinião de especialistas, por exemplo. O texto até ele ressalta que Romanos 13 usa essa expressão ministro de Deus 2 vezes para falar da autoridade civil. Sim, 2 vezes. E a interpretação dada é que isso mostra o papel do Estado: promover o bem, frear o mal, basicamente administrar a ordem moral divina. Certo. E tem um paralelo que o autor acha interessante. Ele diz que tanto o governante quanto o pregador são chamados ministros. Ambos ministros de Deus. Isso. Os dois teriam autoridade para administrar algo que já está estabelecido, mas nenhum dos dois teria autoridade para criar regras novas por conta própria. E essa distinção é chave para o argumento dele. Entre a autoridade ministerial, ele argumenta que, assim como um pastor não deveria inventar doutrina, o Estado também não deveria ficar criando lei ex nihilo, né? Do nada. Ou seja, sem um fundamento maior. Isso, sem se basear na revelação divina, na palavra de Deus. A frase que ele usa é bem direta. O Estado é o ministro da lei e da justiça, não a fonte de ambos. Forte essa colocação. Para ele, ir além disso seria usurpar a autoridade que pertence só a Deus. Isso nos leva para outra questão que a fonte discute bastante: a relação entre moralidade e política. Ah, sim. O autor rejeita totalmente a ideia de separar as duas coisas. Ele até usa uma citação atribuída a George Washington Sim, numa interpretação específica que a fonte adota. para dizer que religião e moralidade seriam, assim, indispensáveis para a prosperidade política. E ele volta a Romanos 13 para reforçar que governar sempre envolve lidar com o bem e o mal. Não tem como fugir disso. Dá exemplos como aborto, impostos, defesa nacional. Exatamente. Todos vistos como assuntos fundamentalmente morais, né? Exatamente. E aí entra a questão de legislar moralidade. Pois é, essa frase gera muita discussão. Mas o texto tenta esclarecer. Como? A ideia ali não seria tentar fazer as pessoas serem boas por decreto, por lei. Isso, para ele, só Cristo faz. Certo. Mas sim reconhecer que toda lei, na prática, reflete uma visão de mundo, um padrão do que é certo ou errado. Não existe lei neutra nesse sentido. Entendi. Então a pergunta que ele faz é: A pergunta é: qual visão de certo e errado deve guiar a legislação? A visão humana, que ele chama de lei humanista, que seria baseada só na razão humana ou vontade popular, divorciada de Deus. Isso. E que, segundo o autor, acaba distorcendo a moralidade, chamando o mal de bem, ou a visão de Deus revelada na Bíblia. E a defesa dele é clara. Sim, ele defende que aplicar a lei bíblica é o que preserva a liberdade e a justiça de verdade, enquanto a lei puramente humana as destruiria. Ele até contrasta, né? Diz que as leis bíblicas são algumas centenas, enquanto hoje temos milhares e milhares de regulamentos estatais. Exatamente. É um contraste que ele usa para reforçar o argumento. E essa linha de pensamento leva ao conceito bem pesado na análise dele. Qual? A ideia de que o Estado, que abandona esse papel de ministro de Deus, que rejeita a lei bíblica, ele pode se tornar o que o autor chama de besta. Ah, sim, a referência a Apocalipse 13. É um ponto central. É uma imagem forte. Muito forte. E nessa interpretação, esse estado besta passaria a perseguir e aterrorizar os justos, especificamente os cristãos, no contexto dele, em vez de punir quem faz o mal. Ele menciona até a marca da besta. Sim, como um símbolo de viver segundo leis humanas que vão contra a lei divina.
Seria o oposto do selo de Deus, que representaria viver sob a lei de Deus, fazendo referência a Deuteronômio. E qual seria a consequência disso tudo, segundo a fonte? Se o Estado vira essa besta, Bom, a conclusão apresentada é drástica. Esse Estado perderia seu direito divino de governar. perderia a legitimidade. Exato, e aí, nesse cenário extremo, o texto sugere que seria dever dos cristãos resistir Resistir como? e buscar restaurar a ordem divina, usando principalmente o que ele chama de espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Isso. E a igreja, a noiva de Cristo, é vista como a força espiritual capaz de confrontar essa besta estatal. Não é uma luta política comum, entende? Entendi. É uma visão bem específica da relação igreja-Estado. Com certeza. Então, para a gente juntar as peças aqui, a ideia central que a fonte apresenta é que a autoridade do Estado não é dela mesma, não é autônoma. Não mesmo. Ela seria derivada de Deus. Como uma função bem específica, administrar a lei dele para manter a ordem moral, a liberdade e a justiça na sociedade. Exatamente essa a conclusão do autor. Fica então a reflexão, né? Sim, se a gente entende a autoridade do Estado desse jeito ministerial, limitada, derivada da lei divina, como é que essa perspectiva, que a gente acabou de explorar na fonte, poderia reconfigurar o nosso entendimento sobre cidadania, sobre responsabilidade cívica e sobre o próprio papel do governo hoje em dia? Uma pergunta importante para se pensar. Com certeza, dá muito pano para manga.